Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de cilindros quádricos. Vamos falar dos cilindros hiperbólicos. Vamos nessa? Um cilindro hiperbólico é um cilindro cuja equação f de x, y igual a zero é a equação de uma hipérbole no plano xy. Então, como exemplos de cilindros hiperbólicos, nós temos o quê? X² sobre 4 menos y² sobre 2 igual a 1, menos x² sobre 4 mais y² sobre 2 igual a 1, x² sobre 4 menos e² sobre 6 igual a 1, menos x² sobre 4 mais e² sobre 6 igual a 1, y² sobre 2 menos e² sobre 8 igual a 1, e menos y² sobre 2 mais e² sobre 8 igual a 1. Bom, observem o quê? Que nessas duas equações, nós estamos trabalhando com a hipérbole no plano XZ, e nessas duas equações nós estamos trabalhando com a hipérbole no plano YZ. Mas que nem nós vimos no nosso primeiro vídeo sobre cilindros quádricos, né? Não importa em qual plano. O importante é o quê? Que a equação do cilindro, né, seja o quê? Seja uma cônica num plano, ok? Bom, vamos fazer agora o esboço da nossa figura. Bom, fazendo a interseção do cilindro hiperbólico com o plano z igual a k, nós temos x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1 e o z igual a k. Observe que na equação não tem o k. Ou seja, pessoal, o que nós vamos ter? Nós vamos ter sempre o quê? Hipérboles, né? O único detalhe vai ser aonde? Vai ser o centro da sua hipérbole. O centro da sua hipérbole vai ser 0, 0 e a altura vai ser no k, ok? Bom, quando eu faço a interseção do cilindro hiperbólico com o plano x igual a k, nós temos o quê? k² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1. Isso resulta em y² sobre b² igual a k² sobre a² menos 1. Agora vamos analisar os nossos casos. Se o módulo de k for maior do que a, ou seja, se o k for maior do que a ou o k for menor que menos a, nós vamos ter o quê? Que esse número aqui é um número maior do que 1 e, como consequência, esse segundo membro vai ser maior do que 0. Bom, se vai ser maior do que 0, nós vamos conseguir resolver essa equação. Então, vamos ter o quê? Passando o b² multiplicando, tirando o mínimo múltiplo comum e tirando a raiz quadrada, vamos ter que o y é igual a mais ou menos b sobre a, raiz quadrada de k² menos a². Bom, que nem nós vimos no nosso vídeo de cilindros elípticos, né? Essa equação vai resultar o quê, então? Em retas paralelas ao eixo OZ. Agora, se o módulo de k for igual a a, vamos ter o quê? Ou seja, se o k for a ou k for menos a. Então, nós vamos ter que esse número vale 1, como consequência, esse segundo membro vai ser 0. Ou seja, eu vou ter que y² sobre b² é igual a 0. Então, isso implica que o y é 0. E, novamente, nós vamos ter o quê? Duas retas paralelas ao eixo OZ, ok? Agora, se o módulo de k for menor do que a, então eu vou ter que esse número é menor do que 1 e, como consequência, o que vai acontecer? Esse número vai ser menor do que 0. Logo, não haverá interseção, ok? Agora, interseção do cilindro hiperbólico com o plano y igual a k. Se eu faço com y igual a k, eu tenho x² sobre a² menos k² sobre b² igual a 1, que resulta em x² sobre a² igual a 1 mais k² sobre b². Observem o quê? Observem que esse lado sempre vai ser número maior ou igual a 1. Por quê? Porque esse número é maior ou igual a 0. E aqui sempre é maior ou igual a 0. Ou seja, sempre vai ter solução essa equação. Dessa forma, multiplicando por a², né? Fazendo o mínimo múltiplo comum e tirando a raiz, nós vamos ter que o x é igual a mais ou menos a sobre b, raiz quadrada de b² mais k². Isso vai resultar em quê? Vai resultar em duas retas paralelas ao eixo OZ. Bom, então vamos ver o nosso esboço dessa figura. Bom, então a gente viu o quê? A gente viu que quando a gente faz plano z igual a k, a gente sempre tem o quê? Hipérboles, né? Então, conforme eu vou fazendo z igual a k, eu vou tendo hipérboles, ok? Bom, quando a gente faz o x igual a, a gente tem o quê? A gente tem uma reta. Quando a gente faz x igual a menos a gente tem outra reta. E quando a gente faz x, né, maior do que a, ou o x menor que menos a
a gente sempre vai ter o quê? Sempre a gente vai ter duas retas, ok? Agora, e quando a gente faz interseção com y igual a k, a gente sempre tem o quê? Sempre duas retas, ok? Não importa como a gente vai, qual k que é aí. Bom, então esse daí seria o quê? O esboço da minha figura do meu cilindro hiperbólico. Bom, então como que é o meu cilindro hiperbólico? Meu cilindro hiperbólico é dessa forma, ok? Então esse daí é o conhecido como cilindro hiperbólico. Bom, então, dando continuidade, ó, aqui ó, nós temos o esboço com os cortes, né? E aqui o esboço do nosso cilindro hiperbólico, ok? Bom, só que esse cilindro hiperbólico que nós vimos aqui, essa equação for x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1. E se for as outras formas? Ó, como observação, observem o quê? Que o meu, no meu caso aqui, minha reta real, né, meu eixo real, é quem? Está em x, né? E minha hipérbole está no plano xy, ok? Agora, se for, por exemplo, menos x² a² mais y² b² igual a 1, agora eu tenho o quê? Que meu eixo real é o y, ok? E aí eu tenho o quê? E minha hipérbole no plano xy também. Agora, se eu tiver x² sobre a² menos e² sobre c² igual a 1, o que vai acontecer? Agora eu tenho que o meu eixo real é o eixo x, tá? E a minha hipérbole está utilizando agora o plano xe, ok? E se eu tiver menos x² sobre a² mais e² sobre c² igual a 1, observem o quê? Que meu eixo real é o z, né? E a minha hipérbole está onde? Está no plano xe, ok? Agora, e se for y² sobre b² menos e² sobre c² igual a 1? Eu tenho o quê? Eu tenho que o meu eixo real agora é o meu eixo y, né? E usando o quê? O plano yz, certo? E se for menos y² mais e² sobre c² igual a 1, eu tenho o quê? Que o meu eixo real agora é o z e usando novamente o plano zy, ok? Vamos ver um exemplo. Determina o cilindro hiperbólico que ao se fazer a interseção com o plano x igual a 2, obtém-se a hipérbole menos y² sobre 4 mais e² sobre 8 igual a 1. Bom, então, já que eu fiz a interseção com o plano x igual a 2 e obtive uma hipérbole, então quer dizer o que, pessoal? Quer dizer que a minha equação ela tem que ser de qual forma? Ela tem que ser da forma menos y² sobre a² mais e² sobre c² igual a 1, ou menos y² sobre a² mais e² sobre c² igual a 1. Bom, mas eu recebi também a informação de qual é essa hipérbole, não é? Como eu tenho que a minha hipérbole é menos y² sobre 4 mais e² sobre 8 igual a 1, o que nós temos então? Nós temos que a equação do nosso cilindro hiperbólico vai ser exatamente quem? Vai ser menos y² sobre 4 mais e² sobre 8 igual a 1. Aqui eu chamo observação para quê? Que a gente só tem a hipérbole, né? Quando a gente faz o quê? Os cortes na variável que não aparece na equação do nosso cilindro hiperbólico. Então, quer dizer, ó, já que o x é igual a 2, eu fiz com x igual a 2, então quer dizer que essa daqui já é o quê? A equação do nosso cilindro hiperbólico, ok? E como que ficaria o nosso gráfico? O nosso gráfico ficaria assim, ó. Então aqui eu tenho o meu cilindro hiperbólico e a hora que eu fiz o corte com x igual a 2, obtive essa hipérbole, ok? Bom, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha no vídeo, compartilhar o canal e não se esqueçam, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.